Vamos lá. Fala, senhoras e senhores, muito obrigado o convite por todos aí da empresária, a revista Empresário Fitness. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Pereiras e hoje eu vou falar para vocês sobre neuromarketing, como hackear o comportamento das pessoas para fazer um marketing mais eficiente. Antes de mais nada, deixa eu compartilhar, né? Deixa eu ver se está tudo ok, já compartilhou. Tá aparecendo aí para vocês agora? Sim, agora tá legal, tá aparecendo. Então, pessoal, como eu já disse, meu nome é Thiago Pereiras, vou falar sobre como hackear o comportamento das pessoas para fazer um marketing eficiente. Depois dessa palestra maravilhosa da Noara, quero muito trocar ideia com você depois, tá, Noara? Porque muito do que você falou tem muito do que eu vou falar aqui, então vai ser muito legal que a gente vai conectar bastante, tá? Soltei meu reloginho aqui, 30 minutinhos para a gente conversar sobre neuromarketing. Vou falar um pouquinho rápido sobre mim, meu propósito, inspirar e ajudar as pessoas a entenderem mais sobre seus comportamentos, de modo que tenham mais propósito e gerem mais valor em suas vidas, tá, pessoal? Trabalho com marketing digital, em especial neuromarketing, faço muito conteúdo, tenho muito conteúdo no Instagram, mentorias, consultorias estratégicas, e estou muito feliz de fazer parte aqui como colunista do Empresário Fitness e também com esse conteúdo. Tem outros projetos, como a Octopus, que é minha agência digital, o evento Biohacking Conference e o evento Conexus. Para a gente iniciar de vez, primeira coisa que eu quero deixar bem claro para vocês é com relação ao que nós, seres humanos, somos. Nós somos informações genéticas, informações das nossas interações, as nossas linguagens, as nossas mensagens bioquímicas, a nossa atividade elétrica e principalmente o nosso comportamento. Muita gente me pergunta como que a gente pode entender mais o cérebro humano. Eu sempre falo para as pessoas, entenda que o nosso cérebro foi moldado pela lei da selva. O que é isso? A lei da selva, ela é implacável, e a mensagem principal dela é sobrevivência e reprodução. E a lei da selva, ela moldou boa parte do nosso cérebro, e é a partir disso que eu vou pegar um gancho para a gente continuar o nosso bate-papo. Na hora de se definir comportamento, eu poderia falar de várias formas, mas eu sempre opto pelo maior grau de sofisticação, que é a simplicidade. Então, comportamento nada mais é do que ações humanas, ações físicas, ações práticas, tudo que envolve o ser humano é um comportamento, seja ele físico, químico, biológico, e aí que entra a parte que eu gosto sempre de falar. Todos nós seres humanos, nós temos três porções que possuem um papel importante na recepção da informação. Além da questão visual, auditiva e sinestésica, que a Noara falou muito na palestra dela, principalmente na hora de vender, porque é exatamente o processo de processamento, o processamento de informação acontece pela questão visual, auditiva e sinestésica, não importa se está no digital ou no presencial, isso é sempre válido. A gente tem também o coração, o cérebro e o intestino. O coração, que ele tem uma porção visceral, uma porção de sempre bater desde quando a gente nasce até quando a gente morre, muito importante por conta dessa questão vibracional. O cérebro, porque ele é o líder de todo o nosso corpo, ele que faz os comandos, que eu vou falar bastante aqui, dessas questões consciente e inconsciente, e o intestino, que é considerado o segundo cérebro, que é considerado o maior produtor de serotonina, que é o neurotransmissor associado à felicidade, e que para você que é vendedor, que é profissional de educação física, que é gestor, que precisa entender, porque a biologia ela não mudou. A gente tem um código de programação, tal como é o código genético, por incrível que pareça, não só os computadores, mas o ser humano também tem um código genético, e todo o processo que a gente faz gera uma expressão genética. E por que isso é importante? Porque na hora de você conversar com o seu cliente para fazer venda, toda informação para desenvolvimento da sua persona é melhor. E aí, quando a gente entra no conceito de hackear o comportamento, gente, é importante entender que hackear, no conceito original, que foi desconectado um pouco da realidade do que se passou aqui no Brasil, o conceito de hackear é entender profundamente algo.
ou seja, nós profissionais de educação física, que eu também sou profissional de educação física, mesmo não atuando na área, agora só no neuromarketing, eu diria para vocês que nós, profissionais de educação física, somos grandes entendedores do bem-estar e da saúde das pessoas, porque a gente estuda muita biologia. E quando você fala, vou hackear o meu comportamento, você vai buscar entender de forma profunda o comportamento do seu consumidor. E aí, eu sempre volto nesse gancho que leva toda a minha palestra, é a questão de você sempre lembrar que você, o seu cérebro, o do seu consumidor, e essa relação entre venda, comprador e o ambiente no qual está ocorrendo a venda é literalmente uma questão biológica, porque nós fomos moldados pela lei da selva e basicamente ainda somos caçadores e coletores. Isso não mudou. O nosso cérebro, mesmo sendo atemporal, primitivo, ele não entende que nós estamos no mundo moderno. Ele acha que a gente está na savana africana. Ele acha que literalmente a gente é como o filme do Náufrago, do Tom Hanks, que a gente tem as nossas necessidades, principalmente relacionais, necessidades biológicas, e aí que eu sempre falo, lembre-se, nós seres humanos, a nossa mensagem mais básica, mais primitiva, é sempre reprodução e sobrevivência. Gente, eu poderia citar vários conteúdos aqui, mas meu tempo é de 30 minutos. Eu diria que o próprio período do início do coronavírus, no qual as pessoas voavam para os supermercados para comprar álcool em gel, papel higiênico, demonstra como que a gente é muito primitivo. E quando a gente vê numa lógica do neuromarketing, que é a junção da neurociência e do marketing, que eu vou falar ainda mais daqui a pouco, a gente sempre tem que entender que do outro lado do seu vendedor, do seu consumidor, existe um ser humano que provavelmente teve no período da primeira infância uma influência gigantesca na formação cognitiva, na formação superior, na formação da linguagem, nas capacidades sensoriais. Então, é muito importante que você entenda essa linha do tempo. Então, toda vez que você for vender algo para alguém, a sua eficiência, o seu resultado vai estar no seu entendimento do inconsciente e subconsciente dessa pessoa, porque a venda ela acontece exatamente aí. E aí, quando a gente começa a entender um pouquinho mais da história, da intimidade desse nosso comprador, nosso vendedor, você passa a ter um conhecimento, uma informação muito poderosa que entra nessa questão da primeira infância. Todos nós, seres humanos, a gente tem rituais. A gente tem rituais para o casamento, rituais para academia, rituais na hora de fazer um crossfit. E isso é muito importante, porque são os rituais, segundo até o Carl Jung, né, que já falava no livro dele Arquétipos, que está a questão da venda, da compra. Existe ritual, existem rituais. Claro que esses rituais foram alterados em função da pandemia, mas nós, seres humanos, buscamos sempre os rituais, sempre os padrões comportamentais, porque é fácil. O nosso cérebro, lembra lá, primitivo, ancestral, emocional e que busca atalhos. Por isso que, quando você interagir com o seu cliente, com o seu vendedor, você precisa entender o mapa mental dele, você precisa entender essa questão da observação, da interação, essa questão dos sentimentos, das experiências, e isso vai fazer diferença na hora da compra e da venda. Não importa se você é comprador, vendedor, se você é profissional de educação física, se você é o gestor, tá? Porque todo mundo, gente, tem um padrão de comportamento. E o padrão de comportamento é exatamente essa facilidade que o nosso organismo tem de criar padrões, criar facilidade para o nosso cérebro, porque a gente tem os padrões cognitivos, que o comportamento é algo que a gente desenvolve principalmente no período da primeira infância e que influencia muito a nossa vida adulta por conta dessa questão do inconsciente. Você vende com o inconsciente e subconsciente das pessoas. E o neuromarketing é isso, é a ciência por trás do consumo. O neuromarketing é a junção da neurociência com o marketing. É para você fazer mais venda, é para você ter mais dado, é para você entender que você não está vendendo para uma pessoa, você está vendendo para o cérebro de uma pessoa. E isso faz muita diferença. Dentro da história do neuromarketing, a gente sempre tem o experimento do teste cego da Coca-Cola e da Pepsi. E esse teste cego, ele mudou o mercado do marketing e principalmente a relação que a gente tem com as marcas.
Porque tanto a Coca-Cola quanto a Pepsi ganhou um mercado absurdo de quase 40%, enquanto que a Coca-Cola achou que ela deveria criar a nova Coca-Cola. Isso demonstra o tanto que esse teste cego foi representativo para o neuromarketing. E aí, quando a gente pega algumas empresas hoje, como Harley Davidson, Rolex, a própria Apple, que gera esse desejo, que a Noara citou bastante, que você precisa gerar esse desejo, você precisa conversar com o inconsciente e subconsciente das pessoas. O pessoal repetiu o teste cego que foi realizado na década de 70, mas agora nos anos 2000, para entender um pouco mais da cabeça das pessoas. Por que as pessoas desejam tanto ter um Apple Watch, um iPhone 12, uma Harley Davidson, um Rolex? O que tem por trás? Por que as pessoas naquela época escolheram a Pepsi ao invés da Coca-Cola? E aí na pesquisa o pessoal entendeu não só questões cerebrais, mas questões que explicam o porquê, quando você vê essa imagem, você saliva, você quer comer esse hambúrguer do Bob's, do Burger King, do McDonald's, por que certas cores são poderosas, ou mesmo por que o CrossFit faz tanto sucesso, gente, em situação, por exemplo, da musculação, ou mesmo por que o Clubhouse teve esse hype tão gigantesco que a gente não consegue entender. Ou mesmo, por que certas barbearias, quando usam essa estratégia de refazer aquela situação infantil do período da sua primeira infância, tem tanto sucesso, né? Hoje a gente tem as barbearias gourmet, né, que oferecem não apenas o corte de cabelo, mas uma interação, um relacionamento social. E esse porquê é que move principalmente os estudos do neuromarketing. Porque a partir do momento que a gente usou e trouxe para a realidade essa tecnologia da neurociência, que é estudar o cérebro humano, seja com eye tracking, seja com ressonância magnética, ou mesmo eletroencefalograma também, que são ferramentas de medir, né, como é que está a cabeça da pessoa, o que acontece quando uma pessoa entra na academia querendo começar a fazer um treino, o que começa a cabeça das pessoas na hora de fazer um crossfit. Então, a neurociência, juntamente com o marketing, trouxe essa informação, esse conhecimento. E a partir do momento que a gente passou a entender mais a cabeça das pessoas, o pessoal refez o teste da Pepsi e ficou comprovado que o que aconteceu ali, não sei se vocês estão vendo aí a imagem, espero que esteja boa. O que aconteceu que no teste cego, quando não se falava da Coca-Cola, o que era acionado era o orbifrontal córtex, que é uma porção cerebral muito primitiva, muito específica quando as pessoas bebiam Coca-Cola, Pepsi, porque a Pepsi é adocicada, é mais até que a Coca-Cola. Quando eles repetiram o teste e falaram que naquele teste cego havia Coca-Cola e Pepsi, o cérebro acionou quando bebeu Coca-Cola de uma forma diferente, acionando o hipocampo e acionando agora me fugiu o nome do local, mas basicamente acionou uma região da memória. Se eu não me engano, é o doce frontal, e essa região é uma região associada à memória. Ou seja, não é que a Coca-Cola ou a Pepsi é melhor ou pior. O que está acontecendo, na verdade, é que a Pepsi, por ser mais adocicada, acionava uma região primitiva do nosso cérebro. E aí, gente, isso não é opinião, isso é biologia. A gente tem sim um sistema límbico, que é o sistema das emoções, e a gente tem um sistema da razão, que é o neocórtex. E esse neocórtex, essa transição entre os dois, é muito importante, porque a tomada de decisão, ela acontece no cérebro límbico. Isso demonstra que você precisa emocionar as pessoas. E essa teoria mais antiga, que é do cérebro trino, que é muito falado no neuromarketing, que é a do Paul MacLean, ela fala exatamente isso, que a gente tem um cérebro reptiliano, um cérebro límbico e um cérebro neocórtex, ou seja, a gente tem uma porção mais instintiva, uma porção mais emocional e uma porção mais racional. Essa teoria é certa? Não, ela já está ultrapassada, mas ela é uma forma romântica de mostrar que se você não conversar com o cérebro límbico e reptiliano das pessoas, ou o visceral,
ou o tronco cefálico, que é comum a todos os animais, não apenas os mamíferos, mas os répteis também, você não vai conseguir fazer venda, porque a venda está exatamente nessa questão inconsciente. Por isso que a emoção é muito importante. O próprio Simon Sinek falou isso. E a gente tem outras teorias que corroboram para o que eu estou falando. A gente tem a teoria de Maslow, que fala da pirâmide de necessidades, aquelas necessidades biológicas de segurança, aquelas necessidades fisiológicas que se conectam com a questão do réptil, a questão do instinto mesmo, da questão visceral. A gente tem também o amor, a família, a autoestima, que também se conecta à necessidade da autoestima e necessidades sociais, que são questões límbicas. O ser humano não vive sozinho, o ser humano precisa se conectar com a sociedade, isso é da nossa história, da nossa tribo. Desde lá do período que a gente teve o momento de tribo, o momento que a gente vivia na caverna e sofria a influência da lei da selva, a gente precisava da sociedade, a gente precisava do outro para sobreviver, para caçar, para coletar. E aí, por fim, a gente tem a última porção, que é do cérebro neocórtex, que é a realização pessoal, criatividade, desenvolvimento pessoal, que é a questão do neocórtex. Como eu já falei, isso aqui é só uma revisão disso aqui, tá, pessoal? Que eu gosto sempre de falar que a gente tem uma porção visceral, uma porção emocional e racional. Isso quem está falando é o Tiago, é a minha visão de ver o cérebro do ser humano. A gente tem sim uma porção visceral, uma porção emocional e racional, que explica que vocês estão vendo aqui, que eu vou falar daqui a pouco, mais no final da apresentação, que é a minha ferramenta, que é o Brain Canvas. Outro cientista comportamental que falou bastante, que eu gosto de citar aqui, sugiro vocês que leiam esse livro. Esse livro é um livro que racha as cabeças, que é o ganhador do Prêmio Nobel da Economia, que é o Daniel Kahneman, que ele mostrou que o cérebro humano, de uma forma bem simples, e é uma teoria que eu gosto bastante, funciona por meio do sistema 1 e sistema 2, sendo o sistema 1 rápido, paralelo, automático, inconsciente e dirigido por emoções e associações, e o sistema 2, que é lento, sequencial, deliberativo, baseado em regras e que faz análise e cálculos, ou seja, o sistema 1 é inconsciente e subconsciente, ou o cérebro reptiliano, ou límbico, depende do jeito que você vai entender e como que você vai processar as informações que eu estou fazendo aqui nesse treinamento, nessa palestra para todos aí, e o sistema 2, que é o consciente, que é a parte racional. E pasmem, pessoal, o sistema 1 representa 95%, ou seja, nossos padrões cognitivos, comportamentais, são muito mais inconscientes do que consciente, galera. E aí, quando a gente bate o olho numa associação rápida, boa parte dessas empresas, Netflix, Twitter, LinkedIn, Facebook, iFood, Tinder, Instagram, eles tocam muito mais com o nosso inconsciente do que propriamente o nosso subconsciente, o nosso consciente. Outros influenciadores aqui, que provavelmente vocês vão fazer algum tipo de associação emocional, cognitiva, eles também conversam muito mais com o consciente das pessoas, que é o quê? Essa questão da sobrevivência, essa questão da reprodução, essa questão também, dessa questão emocional, talvez você vá ver algumas dessas imagens e vai fazer algum tipo de associação. Gente, eu validei, eu testei com cerca de quase 10 turmas de mentoria, palestras, em que provavelmente você vendo isso, você vai sentir alguma coisa a partir da associação e das suas vivências. Então, é muito real isso, e aí por isso que eu sempre compartilho. E aí a gente tem outros exemplos também, Turma da Mônica, Bob Esponja, as princesas da Disney, todos eles conversam com o nosso inconsciente, subconsciente das pessoas, que eu sempre cito que são as paixões e as virtudes humanas. Rapidamente aqui, eu vou falar um pouco, bem rápido, que a Noara citou também do gatilho mental, e o que eu vejo na internet hoje, para uma pessoa que estuda e realmente pesquisa, é que há uma mistura, tá? Os gatilhos mentais, gente, não são tudo, não é tudo que é gatilho mental. A gente tem gatilho mental, a gente tem heurísticas, a gente tem vieses cognitivos, e de forma resumida, eu diria o seguinte, que como o nosso cérebro ele gosta de facilidade, praticidade, coerência, a gente sempre fala tudo como gatilho. E eu entendo, isso aqui eu vou explicar
eu vou fazer o convite para vocês e na minha imersão Brain Canvas eu vou explicar melhor. Mas, basicamente, os viés cognitivos são tendências que nosso cérebro tem de sempre buscar atalhos. As heurísticas têm uma relação direta com a facilidade, né, o chamado a eureka, né, tanto que a própria palavra tem associação, e os gatilhos mentais são situações que podem desencadear certas situações. E aí eu entendo por que se juntou tudo em gatilho mental. É muito mais fácil de explicar do que eu ficar falando aqui e perder meu tempo sem gerar um conteúdo prático para vocês. E vocês veem, e aí eu trago esse exemplo exatamente para mostrar que quando a gente fala de gatilhos e grandes marcas, né, reciprocidade, escassez, novidade, credibilidade, curiosidade, autoridade, urgência e prova social, na maioria das vezes, são mais vieses cognitivos, só que para a psicologia, para o marketing são gatilhos, o que facilita esse processo, porque no fim, tudo volta lá na nossa lei da selva, lá do período que a gente vivia na caverna e sabia que qualquer situação a gente poderia não mais sobreviver. Então as grandes marcas elas já entenderam que você conversa com o cérebro das pessoas, porque tudo é inconsciente, pessoal. Quando a gente entra na questão das redes sociais e a gente entra nessa parte prática final aqui da minha apresentação, as redes sociais, elas não têm muita diferença do presencial, mas o que elas fazem é literalmente conversar com o seu cérebro e realmente conversar com essas questões mais inconscientes e subconscientes. Eu já falei que 95% do que a gente faz é inconsciente e subconsciente, e apenas 5% consciente. Isso significa, galera, que 11 milhões, a nossa capacidade de processamento, ela é cerca de 11 milhões inconsciente, subconsciente, e apenas 40 bits consciente. Então, por mais que você queira estar consciente, o ser humano é inconsciente. E você que é vendedor, vai criar a campanha da sua academia, do seu estúdio, você precisa entender isso. Nós, por mais que a gente tenhamos em processo de evolução, biologicamente falando, a gente ainda é muito primitivo. E a biologia, ela não mudou. Eu sempre já falei em algumas apresentações para alguns dos meus colegas da área, como palestrante, a biologia não mudou, gente. E a biologia que se aplica à fisiologia na hora do professor fazer a sua atividade programada com o seu aluno, com o seu cliente, é a mesma coisa o cara que é marqueteiro. A biologia não mudou. A gente ainda é muito primitivo em muitos aspectos. E provavelmente eu estou correndo um pouco por conta do tempo, mas a gente vai ter outras oportunidades de comentar e conversar mais sobre o tempo, porque na hora de usar o neuromarketing na prática nas suas campanhas, você tem que lembrar exatamente aquela linha lá que eu falei, aquela jornada que todo mundo tem, aquela primeira infância. Todo mundo tem as suas experiências, todo mundo tem essa construção do cérebro límbico, das emoções, o cérebro reptiliano, o cérebro visceral, queira como você opte por entender assim, a gente sempre conversa com esses instintos. E aí, quando a gente entra na questão das academias, gente, 30% dos usuários que usam as instalações, eles são motivados intrinsecamente. Sabe o que isso significa? Significa que a maioria das pessoas que vão para a academia, que são 70%, eles precisam de motivação. Eles precisam de motivação, enquanto que apenas 30% não precisa de motivação. E aí eu te falo um exemplo de sucesso dentro das academias, que é o CrossFit. O CrossFit, ele usa todas as questões mentais, viés cognitivos, gatilhos mentais, porque é divertido, porque gera neurotransmissores positivos, porque a gente está em turma, porque a gente está em tribo, né? A gente quase milita pelo CrossFit. O cara que é crossfiteiro, ele passa a militar, ele passa a defender uma causa ali. Então, o sucesso do CrossFit, ele não é por acaso. Eu fiz um vídeo no meu YouTube só sobre isso, tenho também um texto
na revista, porque isso demonstra o quanto que os nossos usuários, na sua maioria nas academias, eles precisam de motivação, eles precisam de uma ação totalmente diferente de quem já é motivado intrinsecamente. E aí, outra sugestão para você aplicar de neuromarketing na sua academia é o que esse cara falou aqui. Esse cara aqui é o Jonathan Berger, do livro Contágio, que ele falou o seguinte: se você quer que as pessoas se contagiem com o seu conteúdo, compartilhe o conteúdo, você precisa falar sobre ansiedade, raiva e emotividade. O que é isso? Você precisa conversar com o inconsciente e subconsciente das pessoas. Você precisa falar de alguma forma situações que vão gerar ansiedade nas pessoas, situações que vão gerar raiva nas pessoas, que é a questão da ira, a questão da raiva, né? Treta sempre dá muito certo. E a questão da emotividade, o que é isso? É a capacidade de gerar emoção nas pessoas, que é a questão lá que eu sempre falo também, que é o título, que é às vezes a estratégia online, que às vezes é a sua estratégia presencial, como que vai ser, você vai tocar nessa questão da ansiedade, da raiva e da emotividade, você precisa emocionar o seu cliente. E eu vou dar alguns exemplos aqui de alguns vídeos que eu peguei no YouTube, de vídeos que bombaram, exemplo aqui do Thiago Nigo, do Primo Rico, 7 formas de ganhar dinheiro na internet, que eu também utilizo. Gente, isso aqui é uma bomba inconsciente, não só pela questão das cores, não só pela questão das palavras, né? Porque a palavra é neocórtex, é comunicação, é racional, mas tem o inconsciente. Você bate o olho aqui, provavelmente seu inconsciente vai interpretar ganhar dinheiro na internet, ou seja, ganhar dinheiro sem fazer esforço, ganhar dinheiro com coisa fácil. E aí, outro exemplo que a gente sofre muito como profissional, o que tem de texto que fala 16 maneiras de emagrecer sem dieta, ou seja, está conversando com o inconsciente e subconsciente das pessoas. Ou seja, nosso cérebro ele é econômico, ele é preguiçoso, ele se desenvolveu fugindo para sobreviver. Então, o nosso cérebro procura sempre o atalho, sempre o mais fácil. A Noara citou bastante outros exemplos também, a questão da facilidade. A gente sempre busca essa questão mais fácil. E aí, um outro exemplo também muito legal para você que tem uma página, né? Como a Noara falou, não podemos não ter uma página, é o mínimo. Você tem que ter uma página na internet, você tem que ter um Instagram, você tem que ter um funil, você tem que gerar conteúdo, você tem que gerar constância e coerência. Tem esse exemplo aqui que é um gráfico muito legal da Original Graduate Program, que fala que quanto mais tempo demora para sua página no Instagram, no Facebook rodar, mais a chance da pessoa sair. A Noara falou, não perca tempo com seu lead, não perca tempo com venda, vai lá e faz logo, conversa logo, não perde tempo, porque as pessoas não têm paciência, o nosso cérebro é econômico, lembrem-se sempre disso. E sabe qual que é o maior exemplo da internet, de uma empresa que sabe muito bem lidar com isso? A Amazon. Para quem sabe lá, a Amazon tem um compre em um clique, gente. Quanto mais facilidade você gerar para venda, melhor. Gente, as pessoas não querem perder tempo. Quando o cara está desejando seu produto, seu serviço, você tem que vender logo. O cérebro dele está salivando, o cérebro dele está produzindo vários neurotransmissores. Ele quer comprar, ele quer comprar. E aí você implica e prejudica a venda. Faça como a Amazon. A Amazon comprou essa patente, gente, para ter no seu site o compre com um clique, porque às vezes o algoritmo já te leu lá a sua informação e já queria comprar, e você dificultou. Então, facilite a venda, tá, gente? Tá aqui, compre com um clique. Opa! Esse compre com um clique, ele é muito importante. A gente tem a questão das cores também. Não desrespeite a questão das cores. As cores, elas são fundamentais para o seu processo. A cor amarela pode ser otimismo. O verde, por exemplo, acredito que eu esteja falando para muitos profissionais ou gestores. Gente, a cor do bem-estar é verde, azul e branco. Vocês não têm que fugir muito disso, não. E se for fugir, vai fugir por meio de uma estratégia para ter, de acordo com o que você está vendendo, a informação inconsciente que você quer passar. E aí, outra dica também muito valiosa para quem tem conteúdo do digital, que eu aprendi a duras penas, tá? E aí fica como história lá na imersão Brain Canvas, não crie muitos produtos. Não crie muitos produtos.
Já estou acabando, já estou chegando no final aqui, viu, gente? Opa! É, a questão de faça poucos produtos, escolha poucos produtos. O nosso cérebro não gosta de muitas escolhas, tá? E a própria questão do paradoxo da escolha, que o Barry Schwartz falou, tenha poucos produtos, facilite para o seu cliente, gente. E, claro, busque sempre produzir os neurotransmissores, que são muito poderosos na hora da venda, na hora do seu marketing. E aí, por fim, a dica final para vocês é duas dicas agora, o Léo está me matando ali já, mas duas dicas finais. Eu vou ver se toca aqui o vídeo da Coca-Cola, o que de fato você precisa fazer para o seu cliente. Você precisa transformar ele no seu herói. Você precisa transformar o seu cliente em um super-herói, gente. Deixa eu rodar o vídeo aqui. O vídeo é 30 segundinhos. Vamos ver se vai dar ok. A tecnologia às vezes pega pesado aqui com a gente. Senão eu vou passar para frente. Eu já estou finalizando já. Como as dicas finais aqui do neuromarketing na prática. Realmente parece que uma pena, gente. Mas basicamente a ideia da propaganda da Coca-Cola é literalmente transformar o seu cliente num super-herói, tá? Então, como dica final aqui, você quer construir, a Noara falou, construa um funil digital, crie conteúdo, comece recebendo da sua audiência ao invés do dinheiro, a atenção. A atenção também é um ativo. Então, crie um funil digital com 80% de segurança, confiabilidade e emoção e apenas 20% racional. Essa é a minha dica final aqui para vocês. Quem quiser, acesse meu Instagram, minhas redes sociais, que eu validei uma ferramenta que é o Brain Canvas, que é uma ferramenta que usa neuromarketing na prática para ajudar você a vender mais, a triplicar seu engajamento e a criar conteúdos que vendem de verdade de uma forma simples. Então, convido todos vocês para fazerem parte da imersão Brain Canvas, que vai acontecer nos dias 27, 28 e 29. É meu lançamento do meu produto, que faz a arte aqui atrás, que é o Brain Canvas, que é uma ferramenta que vai revolucionar a criação de conteúdo e de produtos. Então, fica meu convite, a minha gratidão pelo convite do Léo. Tá aqui minhas redes sociais aqui, deixa eu só colocar ela aqui maior. Tem como, Léo? Obrigado. Coloca, essas são as minhas redes. Thiago Pereiras Canva, só acessar lá o Instagram. E tem todos os meus contatos aqui, meu site. E eu agradeço vocês e espero vocês lá na imersão Brain Canvas, tá? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Obrigado, Léo, e obrigado a todos da revista Empresário Fitness.